Tião Rocha é um antropólogo, folclorista, um educador e inspirador de programas sociais voltados para essa conexão entre a cultura popular, educação e engajamento. O envolvimento do Tião nos desafios da reparação já é muito importante porque ele traz essa longa experiência de desafios impossíveis, de engajamento, de sonhos para dentro desse conjunto de desafios que a Fundação Renova tem. O impossível não existe para o Tião. Gosto muito da ideia de Santo Agostinho, né, que diz que nós só temos um tempo, que é o presente. Então quem perde, né, e perde um espaço, um lugar, ele começa a olhar para esse passado, onde é que ele está, como é que eu retomo. E aí começa a ver os conflitos. Se você não tiver uma causa na frente, ele não vai dar um passo. Ele para, né? Aí ele fica travado. Então criar futuros possíveis é começar a sondar nas pessoas para onde que elas gostariam de olhar. O ponto do doce nisso aí para mim é como a gente produz esse engajamento, como é que a gente mobiliza essas pessoas. Né? Porque tem uma estrutura que ficou tão presa assim, de necessidade, atendimento, imediatismo, que as pessoas começaram a pensar dentro de uma caixa e você vai deixando o seu papel protagonista, de cidadão pleno e tal. Então, tirar as pessoas desse lugar para pensar para além, né, eu falo que é um exercício de reconstrução. Pensar também é um exercício, né, muscular, fantástico. E pensar fora da caixa é um exercício que a gente está sendo destreinado, sempre tem a terceirização. As soluções estão sempre na mão disso, daquilo, ou na mão do Estado, ou na mão de Deus, ou na mão de não sei quem. E a sua ação, protagonista, o seu papel, sabe, o seu sentido de vida, ele vai se perdendo. Quando você leva as pessoas a começar a pensar a possibilidade desse lugar de um outro jeito, você vai construindo pequenos desafios, que eu chamo pequenos nadas. Isso não depende de governo, depende de nós, dos moradores, da rua, né, da vizinhança. Nós fomos treinados, todos nós, a olhar para uma comunidade pelo lado vazio do copo, né, pelo que falta. E viramos especialistas em medir carência na economia, na educação, na saúde. Né? Mas quando você olha uma comunidade só pelo lado vazio, a solução está lá fora. Você tem que buscar lá fora, porque lá dentro você não olha. O copo está vazio. Está vazio, você não está vendo nada lá dentro. Mas se você olhar que todo copo não está totalmente vazio, sempre tem alguma coisinha, essa coisinha é a resiliência, é a capacidade de resistir. É o que tem da humanidade, são os valores que ainda permanecem. É o IPDH. Qual que é o índice, né, de potencial de desenvolvimento humano, que é a capacidade de acolhimento que as pessoas têm, de convivência, de aprendizagem, de oportunidade. E aí, se você treina as pessoas a olhar pelo lado cheio do copo, você começa a olhar o lado luminoso e a convidar as pessoas para que elas têm de melhor. E aí você canaliza isso para causas, desafios. Os americanos, inclusive, criaram uma palavra para isso, né? Chamava de empowerment. Foi traduzido como empoderamento. Né? Lá no sertão de Minas, nós aprendemos que chama empodimento. Quer dizer que nós pode. É a potência das pessoas assumirem para si o destino da sua vida. Ação, reflexão em ação. Aprender a fazer, olhar o outro e se complementar no outro. Você não tem uma coisa só para você, só faz sentido se for bom para muitos, para todos. Não é? Como é que a gente caminha nessa possibilidade? Então, na medida que as pessoas vão se percebendo, elas vão vendo que o outro, né, ele é fundamental porque ele é diferente. Claro. E os diferentes se completam. Claro. Então, essa relação é de diferente, uma relação de equilíbrio, de iguais, porque eu preciso do outro. Né? A construção coletiva da visão do futuro. Exatamente. Né? A construção do futuro. Né? Exatamente. Vai virando um movimento, uma mandala. Você vira um projeto de vida de uma comunidade. Então essas coisas, né, elas vão num processo que depois não tem retorno. As pessoas se apropriam do jeito de pensar. Um desafio como esse do Rio Doce, são tantas situações diferentes, tantos lugares diferentes. A diversidade é básica, né? Um movimento como esse você não só respeita, mas você potencializa. Né? Onde é que a gente está errando? Eu acho que na abordagem das pessoas, sabe? Como foi um processo inesperado, tem passado a fase de emergência, eu acho que você tem uma coisa assim do cuidar do outro. Né? Então, se você tem uma relação que aquelas pessoas
os atingidos têm que ser cuidados, você tem que gerar para ele um processo de cuidadores, parado mesmo, não é? E o que a gente percebe é que eles querem isso, é muito simples, né? Eles querem ser ouvidos, mas também eles querem futuro. É difícil a gente imaginar falar de futuro quando o presente ainda é tão doloroso. As pessoas que acessam a comunidade, elas têm que ser preparadas para trazer consigo a possibilidade de construir futuros. Porque senão fica um processo sempre de você vai lá apagar incêndio. Eu, nos anos que eu vivi em Moçambique, eu aprendi com os macuas que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. O que a gente precisa de aprender, nós técnicos, é convocar a aldeia, para não deixar ninguém de fora, para não perder nenhum. Porque eu preciso garantir todos. E como é que eu chamo as pessoas? Bicho, não importa de onde você veio. Eu quero saber o que você tem de melhor. Preservar da vida e a ética, você pode me ajudar a transformar isso numa comunidade melhor, né? Recuperar esse rio para ser o melhor rio do mundo. Então vamos construir um plano de desafio para nós. Nós vamos fazer autonomia hídrica. Nunca mais a gente vai precisar de caminhão-pipa. Ano 2, nunca mais vai precisar de merenda da prefeitura. Nós vamos produzir a própria merenda. E aí você convoca as pessoas para se somar, né? E aí não tem espaço. Aí você muda a lógica, quer dizer, qual que é o espaço educacional? É a cidade, né? Não é uma escola, não é fragmentada. Você mobiliza, que todo mundo a cuidar de tudo e de todos. E pequenas coisas. Esses dias saíram um ônibus inteiro, foram buscar semente na região, porque eles resolveram, vamos fazer na fábrica de árvores. Como é que é isso? Não sei, não sabe fazer cabo de carro, televisão, tal, de árvore, nós temos que aprender. Mas nós podemos ser a primeira, entendeu? É uma brincadeira, é um jogo, né? Mas é um jogo onde você puxa de forma as pessoas pela energia e a forma lúdica, prazerosa, de fazer isso, né? De construir isso. E eu acho que hoje a juventude, as pessoas, elas precisam de boas causas, sabe? E que não sejam, sabe, as grandes ideologias, não, sabe, coisas possíveis de se realizar na sua comunidade. Quando você faz um levantamento do que eu chamo das MDIs, das maneiras diferentes inovadoras, qualquer custo zero. Tem coisas que dependem de recursos, tem investimento, custa caro. Tem, claro, mas vamos chegar lá. Mas primeiro nós vamos nos apropriando, né, do desafio. Eu acho que anunciar isso, né, e trabalhar com a comunidade nesse sentido, sabe? Eu acho que esse é o grande sentido da Renova, renovar, né? É buscar de um outro jeito, um novo, é refuncionalizar. Só que a gente faz isso hoje com um desafio. Não queremos deixar ninguém para trás, claro. Ninguém de fora. Não, ficou uma conversa dessa, ficou pensando aqui, nossa, quanta coisa que a gente ainda tem que fazer e como fazer, mas as soluções estão aí, né?